Oi, gente, sejam muito bem-vindas, né? Mais um encontro nosso aqui no Zoom. E o tema de hoje é como perdoar uma traição. Então, a gente vai falar sobre o perdão. E a primeira coisa que eu quero que vocês já anotem aí é que perdoar é uma decisão. Então, eu decido perdoar o outro. Ah, mas ele não merece. Eu decidi. Ah, mas ele é uma pessoa, isso. Eu decidi. Então, o perdão é uma decisão. E quando a gente fala de perdão, a gente fala para quem não merece. Porque muitas vezes as pessoas falam assim: ah, eu não vou perdoar, não, porque ele não merece o meu perdão. Uma pessoinha boa, do bem, né, que busca crescer, que não quer magoar ninguém, não teria te traído. Né? Então a gente vai perdoar quem não merece. E eu quero que vocês vão anotando esses pontos que no final vai te ajudar muito. Então, a primeira coisa que eu quero que você pense, né? Uma das coisas que eu quero que você pense é que não precisa você ter resolvido a situação para perdoar. O que eu quero dizer com isso? Você não precisa estar super feliz com essa pessoa ter se arrependido, ter mudado a postura, não precisa para você perdoar essa pessoa, tá? Não precisa. Porque como é uma decisão, eu decido dentro de mim que eu vou perdoar. E aí a gente vai falar mais sobre isso aqui para vocês entenderem melhor. Então, quando eu decido perdoar, a primeira coisa que eu preciso fazer, aí aqui é prática, é parar de falar mal dele. Então, se você diz assim, ó, eu quero perdoar, e aqui você pode usar, gente, não só para o marido, para o ex-marido, né, para quem é separada, mas para todos os contextos da sua vida. Uma das coisas que eu gosto muito aqui nesse nosso encontro, aqui semanal, é que a gente pode usar para qualquer outro lugar que não seja só traição, tá? Então aqui você vai começar a mudar a sua história em vários aspectos. Então eu preciso parar de falar mal. Porque se eu quero perdoar, eu não posso colocar uma impressão dentro de mim negativa sobre a pessoa e ficar repetindo, 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 repetindo. Então, olha, eu quero perdoar meu pai, porque meu pai foi muito ausente. Menina, mas eu sofri tanto com meu pai, porque meu pai era uma pessoa tão difícil, que meu pai nunca me amou, porque meu pai não olhava para mim. Será se assim eu vou conseguir perdoar algum dia? Provavelmente não, porque eu estou repetindo para minhas emoções, para minha mente, para o meu coração, os meus sentimentos, quão ruim ele foi para mim. Então, se eu decido perdoar alguém, uma das primeiras coisas que eu tenho que fazer concretas é parar de falar mal dele. A segunda é parar de ficar com esses pensamentos repetitivos. E aqui tem uma técnica que a gente usa, né, lá no Florescer, para você sair desse looping de ficar pensando, pensando, pensando. Então, tem várias técnicas que eu ensino lá no Florescer. Eu preciso parar também de dizer, eu nunca vou perdoar, eu nunca vou esquecer, eu nunca vou apagar da minha memória, eu nunca vou esquecer aquele dia. Porque se eu digo, eu quero perdoar ele para me livrar dessa dor, e eu fico repetindo, eu nunca vou, eu nunca, eu nunca, eu nunca, dificilmente eu vou chegar no perdão. Uma outra coisa concreta que eu quero que vocês façam também para ajudar é parar de tentar esquecer. E aqui é um alerta. Muitas mulheres me procuram e falam assim, Ale, eu não perdoei meu marido, porque eu sempre lembro da traição. Anota aí. Lembrar está dentro do cognitivo, faz parte da memória. Eu tenho 23 anos que eu fui traída e separei. Se você me perguntar como que ele chegou em casa, que roupa que ele estava, qual foi o gesto que ele fez que me fez desconfiar da traição, o que ele disse, como eu agi, eu sei tudo, tudo. Isso tem 23 anos. Eu sei tudo. E qual é a questão? É que eu lembro sem sofrer. Eu lembro, mas não me faz chorar. Eu lembro, mas não dói. Então, quando eu faço isso, aí eu posso dizer, estou bem, porque eu me curei.
Vai anotando aí, tá, gente? Não perde a oportunidade de anotar, não, porque depois vocês podem ficar até perdidas. Então, quando você decide perdoar uma traição, você precisa primeiro entender o seguinte: qual é o momento de tentar perdoar? 99,9% das mulheres que me procuram, elas cometeram um erro. Descobriram uma traição, geralmente a primeira, e aí, quando ela descobriu, ele pediu desculpa, ou às vezes não, e ela rapidinho falou: não, eu perdoo, vamos ressignificar isso aqui, vamos continuar casados, vamos tentar. Erro, no sentido de que você atravessou o seu emocional. Então, qual é o momento ideal para eu tentar perdoar? Primeiro, eu preciso digerir tudo isso. Na semana passada, a gente falou sobre as 5 fases do luto. Então, eu preciso passar por aquelas fases. A raiva, a negação, a aceitação, tudo. Todas aquelas fases que eu falei. E depois que eu passo pela negação, pela raiva, pela barganha, né, pela depressão, aí a aceitação. Eu preciso passar pelo menos uma vez por todas as fases do luto, para depois falar: agora eu quero tentar perdoar. Qual foi o erro que eu, Alessandra, eu passei um dia inteiro chorando, ele me pediu perdão. Aí no outro dia, eu sentei com ele, a gente conversou, eu chorei muito, falei: ok, vamos tentar. Então, tudo isso aqui foi em 3 dias. O dia que eu descobri, o dia que eu passei chorando na casa de uma amiga, que eu dormi na casa dela, e o outro dia que a gente resolveu toda a história. Em 3 dias. Eu falei: vamos tentar perdoar. Eu vou tentar te perdoar e nós vamos seguir juntos. Aqui eu não tinha vivido nada. Aqui eu não tinha passado nem pela negação, nem pela raiva, nem pela barganha. Né? Quem não viu o vídeo da semana passada, está lá no YouTube, dá uma assistida. Não tinha passado por nada. Eu simplesmente tentei, vamos. Só que como eu tentei, eu engoli a dor. E pensei assim, se eu estou falando de perdão, eu vou tentar não falar mais nada sobre isso. Então eu engoli. Quando eu engoli, eu não era mais eu mesma. Eu olhava para ele, eu tinha raiva dele, eu tinha tristeza, mas eu não podia dizer nada, porque eu já tinha dito que eu tinha perdoado. Aí eu ficava com raiva de mim, porque agora eu não posso falar mais nada, porque eu disse que perdoei. Então aí o jogo virou. Eu comecei a ficar chateada comigo, eu comecei a me culpar. Pô, mas ele está tentando. E como é que ele está tentando e eu estou com ele, mas eu estou com raiva dele se eu disse que eu perdoei ele? Aí eu entrei aqui, ó, no limbo. Eu não resolvi o meu problema com ele, eu não estava feliz e eu não aceitava ele daquele jeito, mas eu dizia que tinha perdoado. Então, quando você decidir perdoar, essa decisão de perdoar, ela tem que caminhar junto com a decisão de se curar. Eu curo meu coração, eu olho para mim, eu me amo, eu me acolho, eu ressignifico a minha história, eu perdoo. E se eu inverter isso, Ale, vai dar problema. Porque vai ser 2 pessoas dentro de casa estranhas, e a grande chance que aconteça 1, 2, 3, 4 traições é muito grande. Porque aí tem um outro problema aqui. Eu vou dizer que vou perdoar ele, mas eu volto para aquele mesmo casamento com problemas não resolvidos, e o que levou à traição continua acontecendo. O que pode ser? Se eu era mãe do meu ex-marido, se eu era, sei lá, de uma religião, ele era de outra, a gente brigava toda semana por causa disso. Ou se eu era de uma igreja e ele gostava de bagunça, pagode, bebedeira. Se eu trabalhava e ele não. Aí aqui, gente, tem uma lista gigante de coisas que pode ser. Mas eu preciso, antes de falar, eu te perdoo, tá tudo bem, vamos tentar, eu preciso olhar para tudo isso aqui, essa lista toda, que fez com que acontecesse a traição. Existe um porquê. Ninguém acorda do nada dizendo, deixa eu ir ali trair porque eu gosto. Ale, mas o meu marido era assim, ele me traía porque ele gostava de trair. Aí o porquê você casou com um homem assim? Aí é uma outra história que a gente precisa ver. Então, quando você tomar a decisão de que eu quero partir para perdoar, você precisa junto caminhar
para curar o seu coração. Porque perdoar, anota aí, não é apagar da memória. Perdoar não é engolir a dor. Perdoar não é você nunca mais tocar no assunto. Isso não é perdoar. Perdoar é você entender. Alguém me fez o mal, aquele mal doeu, eu curei isso dentro de mim e eu não quero carregar essa pessoa dentro de mim. Então, quando eu falo do perdão, eu falo que o maior beneficiado é quem dá o perdão. Uma vez eu brinquei, né? E eu acho que faz muito sentido. Perdoar é um ato egoísta. Eu vou perdoar porque eu estou pensando em mim. É um ato, de certa forma, egoísta. Porque, olha, se eu tiver raiva da Gi, por algum motivo, e eu passar 20 anos da minha vida falando mal dela, que a Gislene fez que isso, que ela, a vida dela vai seguir normal. Não vai mudar nada. Se hoje de manhã, Gi, eu tiver falado mal de você, você sabe se eu falei? Sim ou não? Não. Pois é. Mas eu falando mal de alguém, ou carregando uma raiva de alguém, ou criticando essa pessoa para todo mundo, e a minha vida parada, estagnada, porque a única coisa que eu faço é falar mal dela, a minha vida sim vai ter um rumo completamente diferente. Por isso que a gente fala assim, ó, o quanto antes você ressignificar e perdoar, quer queira, quer que seja, né, qualquer pessoa, pai, mãe, irmã, tia, marido, ex-marido, filho, quem ganha é você. Então, aqui, para que você coloque isso na sua mente, perdoar é um ato egoísta. Porque eu que estou dando perdão é que serei beneficiada. Aí muita gente fala assim, não, mas eu não quero perdoar não, porque é injusto. Ele fez o que fez comigo, e aí eu vou perdoar para ele ficar bem? Anota aí, você é uma vítima vingadora. Você foi vítima do ato dele, mas sem perceber você está se vingando. E, gente, muitas alunas, né, mulheres que entraram no Florescer, elas chegaram exatamente com esse discurso. É muito injusto, Ale. Aí eu vou lá, perdoo ele, a gente fica junto, eu fico super feliz, tratando ele bem. E o que ele fez? Ele não vai pagar, não é? Quantas mulheres iniciam o Florescer dizendo isso? Então você não pode ser uma vítima vingadora. Porque essa vítima vingadora é uma pessoa que vai inconsciente fazer uma escolha de ficar mal, ficar com raiva, alimentar esse ranço, essa mágoa, esse rancor, porque senão você vai ficar bem e vai ter que parar de falar mal dele. Isso é inconsciente, tá? Aí as pessoas falam assim, nossa, mas tem quanto tempo que você foi traída? Ah, tem 15 anos. Safado. Precisa ver. 15 anos, nunca me pediu perdão. Ah, mas tem 15 anos você ainda está carregando essa mágoa? Ah, tô, né? Porque o que ele fez comigo me destruiu. E a gente vai nesse discurso. E se a gente não cuida, não presta atenção, a gente passa a vida toda falando isso, revestindo isso, e aí eu falo o que a gente fica ruminando. Igual vaca, pega o capim e fica. E a gente entra nesse lugar e a gente não percebe. E eu vou parar de falar aqui uns 30 segundos, eu quero que você escreva aí. Eu estou realmente buscando me curar ou eu estou ruminando a história? Anota aí, sem ninguém me dizer não, tá? Responde essa pergunta com toda sinceridade. Foi? Todo mundo respondeu? Respondeu, Dalva? Então tá. Então, quando você tem essa resposta, você começa a olhar para você. Espera, eu estou fazendo um papel que não é meu, de tentar me vingar dele,
E aqui eu quero abrir uma aspas bem grandona, e eu quero que vocês anotem isso também. A justiça, como ele vai pagar, o que vai acontecer com ele, não tem nada a ver com você. Então, tem mulheres que falam assim para mim, Ale, o meu ex-marido está super feliz. Eu vi foto dele viajando com a amante, construiu uma mansão, eles estão ótimos. Eu falo, que bom. E quanto mais alto, maior é a queda. Então, não é sobre você. Você não precisa fazer nada para que ele pague o que ele fez com você. Quer que você continue casada, né? Ou separada. Se você continua casada, você vai só seguir sua vida. Vai perdoar, vai ressignificar, vai curar seu coração, vai continuar sendo uma boa esposa, vai seguir sua vida. E deixa que ele arca com as decisões que ele fez. Se você separou, a mesma coisa. Você vai deixar ele arcar com as decisões do que ele fez e você vai seguir sua vida. Significa aqui, que eu quero dizer para vocês, é que vocês não precisam fazer absolutamente nada para prejudicar ele, para que ele pague. Porque se você faz algo para prejudicar ele, para ele pagar o que ele fez, você concorda comigo que aí você plantou alguma coisa ruim para depois você colher? Vocês entenderam isso ou ficou confuso? Simples. Deixa eu botar no concreto aqui. Eu me separei. E aí eu sei que meu ex-marido tem um carro, uma casa em outra cidade que está no nome da, sei lá, da irmã dele e ele nunca declarou para a Receita. Mas eu tenho como provar que é dele. Aí eu então, faço uma denúncia anônima lá para a Receita, né, uma situação hipotética. Faço a denúncia anônima lá para a Receita, ele vai pagar uma multa, não sei o quê, barará, né, porque ele vai se dar mal. Se eu faço isso, eu estou me metendo na história dele e eu estou plantando para que eu também sofra com isso. Ou então eu vou lá no emprego dele, contar para o chefe dele que a mulher que ele ficou é a sobrinha do chefe. Então, se eu faço algo para prejudicar ele, eu entrei no mesmo lugar que ele. E se ele fez uma coisa para te prejudicar e vai pagar, significa que se você está fazendo algo para prejudicar alguém, você vai pagar também. Ou então, pior, eu sou uma pessoa um pouquinho mais do mal. Eu invento uma grande mentira. Eu digo que no dia da gente separar, ele apertou meu braço, me segurou forte para prejudicar ele perante todos os familiares. Então, eu inventei uma mentirinha. Mas eu não quis ir na delegacia, não, porque eu não queria que ele fosse preso. Essa minha mentirinha, inventada por mim, porque é mentira, vai fazer com que ele seja prejudicado. E eu estou usando isso como uma vingançazinha, porque ele fez tudo o que fez comigo. Então, muito cuidado, gente. O mais íntegra que você continuar sendo, o mais é cultivar os teus princípios, o mais que você continuar sendo quem você é e buscando ser melhor, porque esse é o nosso objetivo de vida, ser uma pessoa sempre melhor, vai ser muito melhor para você. Embora todo mundo diga, né? Traiu, trai também, fez uma coisa errada, desconta na mesma moeda, não perdoa quem te fez mal. Embora o mundo fala tudo isso, eu te convido a nadar contra a maré e não deixar de ser você. Porque eu já vi muitas mulheres se perdendo aqui. Eu já vi mulheres que, por não querer perdoar, por não se ressignificar essa dor, viraram amante de outros homens. Vocês não têm noção de quantos comentários tem assim: o meu marido me traiu com uma mulher que é casada e ela já tinha sido traída. Essa mulher que era casada, que já tinha sido traída, o que que ela está fazendo? Ela está se vingando do marido dela. E aí ela ficou com o marido dessa mulher. Então, o que mais tem é gente, por conta da sua ferida, ferindo outras pessoas. Então, quando a pessoa fala assim, ela era uma amante, essa amante era casada, e o marido dela vivia traindo ela, ó. É porque um dia ela acordou e falou o seguinte: deixa eu me vingar com a mesma moeda. E quando ela fez isso, ela se tornou igual
o marido dela. O pior, ela foi lá e atrapalhou o teu casamento. Então, eu quero que vocês pensem sobre isso, tá? Eu também estou plantando. E eu também vou colher. Então, me tornar igual a ele vai me fazer mal. A lei, como que eu faço para perdoar, para lembrar, não sofrer? Aí anota aí. Você vai usar uma palavra chamada ressignificar. Eu não vou ser maluca de achar que eu não fui traída, de fingir que nada aconteceu. Não é sobre isso. Eu vou entender. Deixa eu pegar aqui uma caneta. Eu vou entender que um dia alguém fez isso aqui, ó. Tá muito fraquinha. Vocês estão vendo aqui? O vermelho? Vou pegar outra caneta mais forte. Eu vou entender que alguém fez isso aqui comigo. Isso aqui é a traição. Tá dando para ver? E alguém sinaliza para mim, tá? Isso aqui é a traição. Então eu vou entender isso. Que alguém fez isso. Aí, como eu estou aqui no Método Florescer, né, ou então no encontro aqui no Zoom, ou assistindo essa gravação, eu sou alguém que busquei ajuda. Eu entendi que eu estava machucada, ferida, eu busquei ajuda. Aí isso aqui vai virar isso. Chama-se cicatriz. Então eu vou sair desse lugar aqui, dessa ferida grande, para virar uma cicatriz. Quando vira cicatriz, eu sei que aconteceu, mas não dói. Imagino que todas vocês já tenham ou se cortado, ou queimado, alguma coisa assim. E aí, se você tocar, ó, eu tenho uma machucada aqui, ó, virou uma cicatriz, não dói nada. Então, eu não esqueço, mas não dói. Então, ressignificar é eu entender quem era aquela Alessandra que foi traída. O que naquela Alessandra precisava ser curado, perdoado, transformado para eu me tornar quem eu sou hoje. Aquela Alessandra lá, ela era ferida com quem? Com pai, com mãe, sem dinheiro, machucada. Ela era vítima, não tinha autoestima, não tinha amor próprio. Essa era eu há 25 anos atrás. Quando eu fui atrás de buscar resolver tudo isso aqui, eu ressignifiquei a minha dor. Eu entendi que ele me traiu e que a traição é sobre ele, não é sobre mim. Então, a traição é um ato dele, não é porque eu não era bonita, ou porque eu não era rica, ou porque eu não tinha autoestima. Não é sobre isso. Foi uma decisão dele, foi ele que fez. E daqui eu comecei a entender o que eu posso tirar de proveito dessa dor. Então, foi quando eu decidi, depois de curada, tirar o proveito de ajudar outras mulheres. Então, para mim, hoje, a traição, ela significa o quê? Toda a minha experiência negativa é uma grande base para eu ajudar outras mulheres. Foi assim que eu ressignifiquei. A lei, para mim, o que, que pode ser? Pode entender, de repente, que a traição, ela fez com que você se curasse e você saísse de uma dependência emocional, ou de um relacionamento abusivo, ou refém de um homem que você nunca nem amou, mas você achava que tinha que ficar ali. Ou transformou o seu casamento que vinha capenga num casamento muito melhor. Então é você que vai ter que entender o que, que a traição fez depois de curar o seu coração de positivo na sua vida. Então, por isso que a palavra é ressignificar. Então, a sua dor ela foi curada, virou uma cicatriz, e essa cicatriz te ensinou muitas coisas. Ah, mas eu preferia não ter passado pela traição para eu aprender o que eu aprendi. Que joia, eu também. Mas eu posso, já que aconteceu, eu posso pegar o que aconteceu comigo e transformar. Então, aqui entra muito bem essa frase conhecida por muitas pessoas. O problema não é o que aconteceu com você, é o que você vai fazer com o que aconteceu com você. O que que eu fiz? Eu fui arrumar os dentes, eu fui estudar,
Eu só me formei em psicologia depois de traída, separada, com 3 filhos pequenos. Eu fui olhar para mim, eu fui resolver minha questão com meu pai, minha questão com a minha mãe, a minha baixa autoestima. Então, foi o momento que eu tirei esse homem do centro da minha vida, porque ele era o centro, ele era a coisa mais importante do mundo, só existia ele na face da Terra. Então, eu tirei ele aqui, ó, do centro da minha vida, e eu comecei a olhar para mim. Então, a traição serviu para eu entender que eu precisava olhar para mim. Aí foi quando eu parei de ser secretariazinha, como ele falou, e fui estudar para ser servidora pública. Então, eu dei essa guinada. Mas lembra que para que isso aqui acontecesse, eu primeiro comecei a curar o meu coração, a curar a minha dor. Então, primeiro de tudo, eu vou atrás da minha cura. Depois disso, eu decido perdoar. Decidindo perdoar, eu sigo a minha história. Essa aqui é padrão casada ou separada, tá? Com um homem que se arrependeu ou continua traindo, que é todo mundo. Então, primeiro eu vou atrás de curar meu coração, depois eu vou ressignificar essa dor, curar meu coração, olhar para mim, e aí eu decido perdoar. Ale, mas você vai perdoar quem continua traindo? Sim, querido, eu perdoo você. Você está liberado para ficar com quem você quer. E eu vou seguir minha vida feliz. Ah, não se arrependeu? Beleza, mas eu não te carrego dentro de mim. Marido está arrependido. Querido, você está perdoado. Eu já curei a minha dor, ressignifiquei ela, estou bem, estou vivendo a minha história. E se você quiser continuar comigo para a gente juntos ser feliz, perfeito. Eu continuo com você e eu te perdoo. Vocês entendem que dar o perdão, ressignificar a sua dor, curar sua ferida emocional, não é sobre a atitude dele, é sobre você. Então, por isso que eu falo que, para encerrar nessa parte aqui teórica, eu falo que perdoar é um ato de egoísmo, porque eu estou preocupada em ficar bem, porque eu estou preocupada em dormir em paz, porque eu estou preocupada de não ficar com esse ranço, com esse nó na garganta, porque eu estou preocupada com a minha prosperidade, porque quem não perdoa, quem não ressignifica a dor e quem não tira essa mágoa de dentro de si, dificilmente vai fazer dinheiro. E se fizer, é com muita, muita dificuldade. Eu gosto de falar que a mágoa é uma má água dentro de você. E essa má água, ela vai ficar podre e ela vai feder. Então, não perdoar, carregar mágoa, é exatamente isso. É carregar uma água podre dentro de você. Dá uma mexidinha, fede. Dá uma balançada, dói. Dá uma coisa que você trata alguém mal. Então, quando eu tenho essa mágoa, que é uma má água, uma água fedorenta, né, vamos dizer assim, dentro de mim, só faz mal para mim. Então, quando você pensa em perdoar, você tem que abrir mão de ser a vítima vingadora, sabe? O que ele fez comigo não tem perdão. Isso é um absurdo. Depois de 40 anos de casada, não, nunca, nunca que eu vou perdoar. Olha o que ele fez, ele tentou me destruir. Essa fala minha está dizendo o seguinte: é legítimo, eu sou a vítima, mas por que eu vou liberar ele? Para ele seguir feliz? Se ele tem que ser sempre um monstro para eu falar dele para todo mundo. Isso aqui é uma grande chave, tá? Se vocês levarem isso aqui, pensar sobre isso aqui e virar essa chave, vocês vão ver o quanto vocês vão ficar leves. Então, quando eu falo do perdão, é uma decisão, é sobre mim, para que eu fique bem e para que eu não carregue uma má água dentro de mim. Porque se eu decido não perdoar, a pessoa que vai sofrer com isso sou eu. Então, além de ser um ato que eu falo de egoísta, né? Mas é uma brincadeira, eu falo assim, só para gravar na mente de vocês, é um ato de amor próprio. Eu perdoo porque eu me amo. Para que eu vou gastar minha vida carregando mágoa de alguém? Para que eu vou gastar minha vida falando mal do outro?
Para que eu vou gastar a minha vida para ficar a vida toda sofrendo para que todo mundo olhe de cara feia para aquele traidor? Por que eu vou fazer isso? Tudo bem até aqui? Tranquilo? Então, como você perdoar uma traição é isso. Entender que eu me amo e por me amar, eu não vou permitir que alguém atrase a minha vida. Eu me amo e eu vou curar a minha dor para que eu viva feliz. E o outro? Problema do outro. Ah, mas e ele tá. Problema dele. Ah, ele está na quinta esposa. Problema dele. O outro é sobre ele. Porque a colheita, o plantio, ele é opcional. Você que faz as opções do que você vai plantar. Coisa boa, perdão, ser íntegra, honesta, ter caráter. Isso é uma escolha sua. E todos os dias a gente decide o que eu vou plantar. Então, o plantio, gente, ele é opcional. Sou eu que escolho o que eu quero plantar. Agora, a colheita é obrigatória. Não tem como. Se eu planto morango porque eu escolhi plantar morango, eu não vou colher mamão, eu vou colher morango. E quem planta vento, meu pai falava muito isso, né? Quem planta vento vai colher tempestade. Os antigos falavam isso, eu amo essa frase. Quem planta vento vai colher tempestade. Então eu decido por me amar, por querer ficar bem e feliz, perdoar o outro. Mas antes dessa decisão, eu primeiro decidi curar o meu coração. Aqui é o mundo ideal. Eu curo meu coração, eu perdoo ele e eu sigo feliz. Casada ou separada. Se vocês quiserem anotar isso, vai ser muito bom. Eu curo meu coração, eu perdoo ele, o ato dele, o que ele fez comigo, e eu sigo feliz. Casada ou separada. Porque se não é sobre o outro, eu não tenho que estar casada para perdoar. Ou separar para perdoar. E aí, para finalizar, uma das falas que eu mais vejo aqui nos meus canais todos, né? Tanto no YouTube, como no TikTok, como no Facebook, como no Instagram, é o seguinte: eu perdoo sim, mas eu não fico com ele. E aí eu quero colocar a cereja do bolo. Olha só, se ele traiu, né? Que vocês estão aqui são pessoas que foram traídas. Ele se diz arrependido. Ele está disposto a mudar atitudes dele. Vocês, agora juntos, podem construir um casamento melhor, mais maduro, resolvendo o problema de vocês, as picuinhas, colocando tudo em prato limpo e continuar essa vida. Por que perdoar sim e continuar não? Ale, o meu caso é porque ele me traiu 1000 vezes e não se arrependeu. Ok? Aí não tem como continuar. Mas o meu caso, Ale, ele traiu, pediu perdão e chora, todo dia pede perdão, mudou, não sai mais de dentro de casa, mas eu vou perdoar e não vou ficar. Aí o que eu digo para você que está nessa situação: cura suas emoções, porque de repente você está perdendo a melhor oportunidade de ficar com alguém que agora vai ser o que você sempre sonhou. E isso eu vejo muito lá no Método Florescer, lá com as mulheres que eu atendo. A maioria chega para mim porque o marido está arrependido e ela tem ranço dele. Quando ela cura as emoções, ela perdoa ele e ela segue feliz, eles se encontram e vão viver uma lua de mel. Não é à toa que tem vários vídeos de alunas minhas falando: hoje eu beijo muito na boca e eu vivo uma lua de mel. Porque essas mulheres entenderam isso. Se ele está arrependido e ele mudou de verdade, não é fala, né? Não é só gogó. É uma mudança real. Por que não aproveitar? Ah, e no caso de quem é separada? No caso de quem é separada, você vai curar suas emoções, perdoar o ex para liberar ele, para dizer, vai meu bem, seja feliz, para que você siga feliz e encontre outro para beijar na boca. É assim que funciona.
Se não, gente, você separada vai carregar essa mágoa e vai ser eternamente viúva de marido vivo. Aí você está sofrendo, você está com raiva dele, com ranço dele, ele está seguindo a vida dele e você está aqui amarrada nessa dor, nessa raiva. Por isso que perdoar faz bem, principalmente para quem perdoa. Tranquilo? Tudo bem? Eu vou parar a gravação aqui, né, do conteúdo, a gente encerra aqui. O tema de hoje foi como perdoar uma traição. Falei sobre várias dinâmicas, né? Principalmente que para perdoar a traição é curar suas emoções. Agora eu vou encerrar aqui esse encontro no gravado, eu estou gravando aqui, e eu vou falar com as mulheres que estão no Zoom. Você que está vendo essa gravação aqui no YouTube e quer participar do encontro no Zoom, aqui perto do link, aqui embaixo desse vídeo, tem um link para que você possa se inscrever e participar da segunda etapa, né? Lá com a gente no Zoom e tirar sua dúvida. Eu estou aguardando vocês, tá? Nosso encontro lá no Zoom é semanal.